Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Neste episódio, nós vamos focar em alguns versículos de 2 Nef, capítulo 2, que é parte da designação do Vem Segue-me para os dias 5 a 11 de fevereiro. E se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, te inscreve. É rapidinho, dê esse apoio à divulgação do Evangelho. E para contextualizar, eu testifico que o capítulo 2 de 2 Nef nos ajuda a ter mais compreensão e clareza sobre a natureza da redenção e da liberdade humana. Ele nos fala de princípios que são essenciais, pois dão formato à compreensão de nossa existência e propósito. Uma vez que, através deste registro de Nef, podemos ter maior percepção de que a redenção só é possível graças a Jesus Cristo, cujo sacrifício expiatório oferece esperança e salvação para todos. Neste contexto, a Escritura destaca a importância do arbítrio, evidenciando que o arbítrio é uma característica da existência e do progresso humano. Inclusive, apresentando a transgressão de Adão como um evento necessário que tornou possível a existência do homem, dando ênfase à liberdade de escolhas como uma dádiva concedida a nós pelo amoroso Pai Celestial. Então, queridos irmãos, dentro desta visão, desta compreensão que eu compartilho, este capítulo de 2 Nef é um convite para refletir sobre a responsabilidade e a significância das escolhas que fazemos. Vamos ler os versículos 2 e 4, para que a gente possa continuar. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus. Portanto, que fostes redimido por causa da retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação aos homens. E contemplaste a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne. Meus irmãos, eu gosto muito desta escritura, não apenas porque Leí aborda a experiência espiritual vivenciada por Jacó, até uma visão de Jesus Cristo, mas também por sua humildade, pela humildade de Jacó, que mesmo tendo visto e provavelmente ter recebido instruções do Senhor, ele se submeteu aos cuidados de seu pai, o profeta. Conforme nós podemos ler nos versículos 6 e 7, isso corrobora o que eu lhes digo. Portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias. Porque ele é cheio de graça e verdade. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei. Você já ponderou porque Leí tomou a decisão de instruir alguém que já possuía muito conhecimento, no caso Jacó? Pensou sobre isso? Eu ponderei e cheguei a uma conclusão, que ele fez isto para ter certeza de que Jacó havia compreendido a importância de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. E isto também é algo que se aplica a nós, tá? Precisamos ter essa compreensão. Com isso, ele nos deu a compreensão do quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra,
para que todos saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Vamos ler a Escritura por completo, tá? Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens. E os que nele crerem serão salvos. No versículo 11, que nós vamos ler a seguir, lemos Nefe explicando a natureza oposta do bem e do mal, ressaltando como as oposições moldam a experiência humana. Ele inicia com uma reflexão sobre as escolhas que fazemos e quais os impactos dessas escolhas em nossas vidas. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma. Pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, nem felicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade. Essa escritura, ela esclarece porque o plano proposto por Satanás na esfera pré-mortal não foi aceito. Pois se todos fôssemos compelidos a ser bons, como alguém poderia experimentar a oposição em todas as coisas? O plano do Pai Celestial exigia que todas as pessoas adquirissem corpos mortais, que todos fossem testados e provados em todas as coisas, e que nos fosse permitido escolher livremente. Que maravilha, irmãos! Lúcifer, por outro lado, tentou modificar esse plano enquanto Jeová apoiou. Jeová e todos que o apoiaram defenderam a primeira proposição, a liberdade de escolha. E todos nós, queridos, estávamos lá. Satanás criou e defendeu sua própria proposta, a coerção e a força. O grande conselho chegou o momento de votar e votou e aprovou a primeira proposta, a proposta do Pai Celestial. Satanás e seus seguidores não aceitaram a decisão do conselho e se rebelaram. Por isso foram lançados à terra, onde aqui continua a promover seu plano. Queridos, a guerra iniciada no céu ainda não acabou. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo.
ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Sabemos que aceitamos o plano de salvação do Pai Celestial porque estamos aqui e ao lado de Jeová e Miguel lutamos pelo plano. Graças ao plano, agora o homem pode vir à terra, escolher o bem e fazer o que é certo. Mas também pode fazer o mal, o que é perder sua liberdade, tornando-se um escravo do diabo. Como parte importante do plano de salvação, um homem e uma mulher foram colocados no jardim, Adão e Eva, ordenados a crescer e multiplicar. E foram também avisados para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram e transgrediram. Mas Satanás não sabia de uma coisa. A transgressão também fazia parte do plano. Nefe, ele nos explica isto. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E não teriam tido filhos. Portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Alguns religiosos, com déficit de conhecimento necessário, defendem a crença de que Adão e Eva possuíam a capacidade de procriar antes de comer do fruto proibido. Eles acreditam que se Adão e Eva não tivessem transgredido, a humanidade teria nascido e vivido para sempre no paraíso. Não sei se isso ia ser bom, né? De acordo com o plano do Pai, não. Ainda bem que temos o relato de Leí e outros escritos que trazem luz e verdade a este assunto. Sabemos que Adão e Eva não podiam conceber filhos em seu estado de inocência. Na verdade, o plano de salvação, queridos, teria fracassado se eles não comessem do fruto proibido. Se isso acontecesse, ainda estaríamos na pré-existência mortal. Nenhum de nós teria nascido. A escolha de Adão, influenciada pelo sábio conselho de sua esposa Eva, foi o que possibilitou a humanidade experimentar a mortalidade e compreender a oposição em todas as coisas. A transgressão deu início a uma sequência de eventos que estavam previstos desde o início e planejados desde a esfera pré-mortal. De fato, o plano de redenção ele só podia entrar em ação após a queda. Sem a queda, não haveria mortalidade. E sem mortalidade, não haveria necessidade de ressurreição. Se não houvesse a queda, não haveria morte espiritual. E agora vem o pior. Se não houvesse morte espiritual, não haveria necessidade de um Salvador. Vamos continuar lendo sobre isso, tá? Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. Diferente do que qualquer pessoa possa sugerir, Deus deseja a nossa felicidade. Ele anseia que desfrutemos de alegria, que nos maravilhemos com a beleza de suas criações, que experimentemos o amor na paternidade e na família, que possamos sentir seu amor por nós e que vivamos em sintonia com seu Espírito.
Mas, felizmente, queridos, houve a queda. E o plano de salvação pôde seguir em frente. Mas agora nós precisamos de um Redentor. Sobre isto, Nefe diz: e o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei, no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Nós vemos aí na Escritura que Nefe usa a terminologia plenitude dos tempos. Porém, ele não foi o único a fazer isso. Paulo também fez uso desta expressão em referência ao período que Cristo realizou seu ministério terreno. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. Paulo foi além. Ele definiu a dispensação da plenitude dos tempos como o período em que estamos vivendo. Para aqueles que viveram antes do ministério terreno de Cristo, sua vinda era vista como um momento de plenitude ou de conclusão, não apenas da lei de Moisés, mas também de inúmeras profecias messiânicas. Nas revelações da restauração, essa expressão ela é empregada para identificar nossa era como a culminação, como a finalização de todas as dispensações anteriores. Em 2 Nefe 2:27 está escrito: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. Ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. De forma maravilhosa, essa escritura destaca que o arbítrio foi dado por Deus e que somos livres para escolher entre o bem e o mal. Pois sem o conhecimento do bem e do mal, não podemos exercer nosso arbítrio de forma significativa. Assim, o versículo está ressaltando a importância da liberdade de escolha. A expiação infinita de Cristo nos liberta da queda de Adão, nos permitindo exercer o arbítrio na escolha do certo e do errado. Eu particularmente, queridos, eu não gosto muito quando eu ouço a expressão livre-arbítrio. Eu penso que ela passa errado a mensagem do plano de salvação. Eu ainda não encontrei nas Escrituras esta expressão, livre-arbítrio, tá? Se você já encontrou, compartilha conosco lá nos comentários, tá? Para que eu possa retificar minha fala, eu possa me corrigir, tá? Mas em vez de livre-arbítrio, o que eu encontrei nas Escrituras foi alusão, o uso da expressão arbítrio do homem. Mas o que isto significa? Significa que só permanecemos livres enquanto exercemos este arbítrio com sabedoria.
Leí deixa claro que se escolhermos o plano de Satanás, estaremos escolhendo o cativeiro e a morte. O profeta Josué, também lá no Antigo Testamento, tentou ajudar os filhos de Israel a decidirem como usar seu arbítrio com justiça. Ele disse: escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam ali do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo aluno do seminário conhece essa escritura e todo membro da igreja também deveria conhecer. É bom saber que somente ao servir ao Senhor conquistamos a verdadeira liberdade, pois servindo a Ele não cairemos na escravidão do pecado e no cativeiro do diabo. Por isso, queridos irmãos, escolhei hoje a quem sirvais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, caro irmão.